Fala, meus queridos Homo sapiens, professor Leonardo Oliveira em mais um vídeo para você. Seja bem-vindo ao The Humanoide. Pois bem, meus queridos, o tema de hoje é o cristianismo, de subversivo a redentor. O termo subversivo está atrelado a tudo aquilo que é inconveniente, que é inimigo do Estado. E como o cristianismo vai nascer em Roma, lembre-se que no início da sua história Roma era politeísta e tratava com muita dureza, até com certos graus de crueldade, todo aquele que ia contra aos princípios religiosos romanos. Só que como é que foi isso? Do nada, o cristianismo passa a ser redentor. Lembre-se do nome da Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como que foi isso? Como é que de subversivo, algo que seria ligado até à pena de morte, foi tornado redentor e, é claro, acabou se tornando a maior religião monoteísta do planeta Terra. Então, quer saber mais? Vem com a gente! Para que você entenda bem essa história toda, é preciso que você entenda o poder da palavra na construção de uma dialética um pouco mais religiosa. Tudo isso se iniciou com uma seita que contrariava a religião oficial do Império Romano. Mas espera aí, seita para o cristianismo? Meus amigos, seita está associado a algo oculto, a algo que vai de encontro ao que é oficial. E o cristianismo acabou se tornando para o Império Romano um grande incômodo. E essa realidade para os romanos de uma religião monoteísta não era, com certeza, algo saudável para a manutenção política. Então, no século I, pouco preocupado com a região oriental do mundo, sobretudo a região do deserto da Galileia, o Império Romano não se preocupava tanto em enviar grandes legisladores ou governadores para a região. No ano de 26 depois de Cristo, Pôncio Pilatos governou a Judéia com pulso firme. Só que é preciso que você entenda que a região era marcada por grandes conflitos religiosos. Os rabinos da região anunciavam a chegada de um rei da linhagem de Davi, conhecido como Messias, ou no grego Christus, que significa ungido. Os judeus da região, pois eram monoteístas, eram divididos em grupos que rivalizavam em todos os aspectos possíveis da realidade do período. Tinham os saduceus, que eram aristocratas e conservadores. Haviam os fariseus, populares, abertos a novas ideias, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos e a versão oral da Torá, o livro sagrado para os judeus. Haviam os essênios que viviam como se fossem o fim dos tempos, como se o fim dos tempos já tivesse começado. Moravam em comunidades isoladas e faziam refeições em conjunto. Haviam grupos mais radicais, como os zelotes, que defendiam a luta armada contra Roma, e havia um novo grupo de judeus do período. Lembre que é um novo grupo de judeus por conta da região, que é a Judéia. Esse grupo eram os seguidores de Cristo, logo, eram judeus cristãos. Esse grupo será perseguido e caçado até a morte, com práticas absurdas de perseguição, como, por exemplo, sendo jogado em anfiteatros como o Coliseu para o bel prazer da população em uma política conhecida como pão e circo. A política do pão e circo, como vocês já devem ter lido isso em algum livro, consiste em um espetáculo de sangue, em um entretenimento para a população que vivia a duras penas no Império Romano. Este pão e circo era alimentado pela servidão que acontecia logo depois do período de guerras, já que a escravidão por dívida tinha acabado em Roma desde o período da República com as leis licínias. Então, como a escravidão por guerra ainda vigorava,
muitos escravos eram colocados em arena para satisfazer a população nos espetáculos de morte, em cenas como essa que vocês podem ver no momento, onde a população aos gritos via isso como uma normalidade extrema. Os cristãos acabaram entrando nessa conta. Eram atirados nessas arenas para lutar contra leões, contra ursos, tigres e até contra gladiadores experientes. Não pense você que Jesus foi o único a ser crucificado. Muitos cristãos foram trucidados e crucificados nessas arenas que vocês estão vendo. E todas essas cruzes, que vocês também conseguem ver agora, foram usadas para os momentos de crucificação. Por volta do ano de 50, quase 2 décadas depois da morte de Cristo, a mensagem cristã chega ao mundo através de um homem que não conheceu Jesus pessoalmente, vivia fora da Palestina e falava grego. Estamos falando do famoso Paulo de Tarso. Então essa palavra veio a chegar por um homem que não teve uma experiência direta com Jesus Cristo, que não falava aramaico. Paulo, o apóstolo, peregrinava ali ao redor do mar Mediterrâneo e escrevia as famosas epístolas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 14 são atribuídos a ele, embora apenas 7 sejam de sua autoria. Então, esse responsável por disseminar a palavra de Deus pelo mar Mediterrâneo e seus entornos vai rivalizar e contrastar com aquilo que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer na região da Judeia. Por quê? Porque o cristianismo pregado na região da Judeia era mais isolado e Paulo queria disseminar isso para o mundo. Infelizmente, pelas perseguições constantes que os cristãos irão sofrer na região de Jerusalém, na região da Palestina, Tiago irá perder força, assim como o cristianismo na região. Então disse oficialmente que Paulo deixou muitos manuscritos e que a força de seus manuscritos irá prevalecer. Com a destruição de Jerusalém pelos imperadores romanos, houve uma derrota dos judeus no campo ideológico e uma vitória de Paulo com relação aos seus pergaminhos deixados, inclusive para a fabricação da Bíblia. Fabricação, professor, é um termo estranho? Calma aí, gente. A fabricação da Bíblia é dita porque 2 vertentes vão surgir nesse período. Quais evangelhos irão entrar na Bíblia? Os evangelhos segundo Paulo, as epístolas de Paulo, ou os evangelhos que são moldados e produzidos na parte oriental do mundo, pelas vias de Tiago, o irmão de Cristo. Então, nessa briga, que vai ser tema de outra aula, com relação às heresias, já deixa a curiosidade aí, deixe quietinha. Como os judeus de Jerusalém, da Palestina, serão massacrados em uma série de derrotas, essas mortes provocadas causaram uma verdadeira revolução no mundo com relação à aceitação dos mártires. Muitos e muitos cristãos acabaram se tornando mártires e o movimento do cristianismo se expande, até que em 312 o imperador Constantino, em um combate contra o Magêncio, que era um homem que queria disputar o seu trono, desejava tomar o seu trono, ao se aproximar de uma ponte nos arredores de Roma, Constantino teve uma visão. Ele olhou para o sol e viu uma cruz logo acima, que dizia: com este sinal você conquistará. Naquela noite, após esse sinal, afirmando que Constantino conquistaria a vitória, ele sonhou, e num sonho alguém lhe explicou que Constantino deveria usar o símbolo da cruz nos escudos de suas tropas. Com essa inspiração religiosa, Constantino vai lançar em 313 o Édito de Milão, dando liberdade de culto a todos os cristãos. Aí deu a deixa para cristãos do mundo inteiro buscarem refúgio, buscarem asilo no Império Romano, já que isso era agora algo normal, era algo que promovia uma convivência mútua. Com o decorrer do tempo, em 380, o imperador Teodósio decreta o Édito de Tessalônica, onde o cristianismo agora se torna
religião oficial em Roma. Então, olha esse furacão de informações. Primeiro, o cristianismo era uma seita que deveria ser taxado com a morte. A punição para um cristão era a morte, e a morte da pior maneira possível, para que isso servisse de exemplo. E em 380, depois de Cristo, muito depois da morte de Jesus, nós temos um imperador que se converte ao cristianismo e transforma-o em religião oficial do império. Então esse foi o nosso ponto principal da aula de hoje. Então é isso, meus queridos Homo sapiens. Espero que vocês tenham absorvido bem a ascensão meteórica do cristianismo no mundo. Você pode até não acreditar em Jesus como o Salvador, mas acredite em Jesus como um filósofo, como um grande líder. Não existe um ser na Terra que tenha influenciado tantas e tantas populações e países como Jesus. Se você está em algum lugar do mundo agora distante de Roma, é porque essa mensagem de alguma forma chegou até você. Tudo bem? Então, fiquem firmes aí até o nosso próximo encontro. Beijão e não esquece de ativar o sininho, deixar o like e, se possível, compartilhar o nosso canal. Beijo, galera. Até a próxima.